A terceira geração de militares tem privilégios. E daí? Se não aprender a lição, tem que apanhar. A violência ocorreu na sala de visita, na frente da família, na frente do avô. Mas o mais chocante ainda estava por vir. O fato de que essa violência estava sendo sistematicamente encoberta. E o tenente-coronel ainda não sabia. Ele nem imaginava que um único telefonema faria aparecer 3 generais de alta patente equivalente a 6 estrelas na força total da inspeção. Antes de começar a história, por favor, clique no botão gratuito de se inscrever e curtir. Ative também as notificações para poder assistir aos novos vídeos assim que forem postados. O que você está fazendo agora e em qual região do país está ouvindo? Se estiver caminhando, dirigindo, por favor, deixe o nome da sua região ou local nos comentários. Ficarei feliz em cumprimentá-lo com gratidão. Às 5h30 da manhã, a primeira geada caía sobre uma pacata cidade rural no interior de Minas Gerais. Olavo Mendes, de 70 anos, acordou com o som estrondoso da caldeira em funcionamento. No rádio antigo, sobre o criado mudo, a canção do Exército tocava suavemente. Ele baixou um pouco o volume do rádio e se levantou devagar. Suas articulações estavam rígidas, mas suas costas permaneciam eretas e seus movimentos ao descer da cama tinham a disciplina de um militar. No corredor que levava à cozinha, 3 fotografias estavam penduradas lado a lado. A mais à esquerda era o retrato oficial de Olavo, tirado há 40 anos. Vestido em seu uniforme de gala com 4 estrelas de general de exército, ele era, na época, o primeiro chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Brasil. A foto do meio era de seu filho, Ricardo, no dia em que se aposentou com a patente de coronel. A mais à direita era uma foto tirada há 3 meses em frente ao portão do campo de treinamento, no dia em que seu neto, Lucas, se alistou como soldado recruta. 3 gerações, todas vestindo a farda militar. Olavo sentia um misto de orgulho e peso no coração toda manhã ao passar por essas fotos. Esse peso era uma mistura de honra e responsabilidade. Enquanto preparava o café na mesa da cozinha, Olavo olhava para o pé de jabuticaba lá fora. Frutas maduras, cobertas de geada, pendiam dos galhos esqueléticos. Ele observou lentamente o dorso de suas mãos, manchado de senilidade. Nos nós dos dedos ainda restavam calos de décadas segurando armas e documentos. As mãos de um militar levam a vida inteira. Olavo pegou a xícara de café e bebeu um gole. O amargor se espalhou na ponta da língua. Nesse momento, um pequeno artigo num canto do jornal aberto sobre a mesa chamou sua atenção. O título era Início de investigação sobre suspeita de corrupção em suprimentos no 12 Grau Batalhão de Infantaria Leve do Exército. Olavo ajeitou os óculos e leu o artigo devagar. O conteúdo indicava que havia sinais de conluio com uma empresa específica no processo de entrega de suprimentos. Ele sorriu brevemente ao dobrar o jornal. No entanto, o sorriso não durou. O fato de os mesmos problemas se repetirem, mesmo após 30 anos, o deixou amargurado. Olavo terminou o café e se dirigiu ao arquivo antigo no canto da sala de estar. Nesse arquivo estavam guardados os documentos militares que ele havia colecionado ao longo da vida. Ele abriu a gaveta de baixo e puxou uma pasta amarelada. Na capa estava escrito Relatório de Investigação de Acidente com Munição Real, 1995. Olavo abriu a pasta. Seu nome estava claramente assinado no campo de aprovação e o campo de causa do acidente indicava munição defeituosa. No entanto, Olavo sabia que aquela não era verdade. Na época, sob pressão superior para encobrir a corrupção nos suprimentos, a conclusão havia sido manipulada e um soldado havia perdido a vida no processo. Olavo escolheu o silêncio naquele momento. Ele se convenceu de que era para proteger a organização, mas essa escolha permaneceu como uma culpa indelével em seu coração por 30 anos. O pensamento de que ele havia perdido um camarada ao tentar proteger a organização o atormentava. Em um canto de sua mente, a lembrança de seu filho Ricardo, que se feriu na perna durante o serviço militar e não disse nada, se sobrepunha. O quartel sempre foi um lugar que exigia silêncio. No momento em que ele ia colocar a pasta de volta no arquivo, seu celular sobre a mesa tocou. Olavo pegou o telefone e verificou o identificador de chamadas. O nome de seu neto, Lucas, estava na tela. Ele sorriu e apertou o botão de atender. Lucas, tudo bem?
A voz de Lucas veio do outro lado do telefone, mas algo estava diferente do habitual. A voz estava levemente trêmula e a conclusão das frases instável. Sim, vovô, estou bem. Não se preocupe. Olavo, que havia comandado inúmeros subordinados por décadas, aprendeu a distinguir a verdade da mentira na voz de uma pessoa. Claramente, havia algo que seu neto estava escondendo. Além disso, o ruído de fundo que ele ouvia fracamente pelo telefone era estranho. Sons de metal batendo, respiração ofegante de alguém e gritos de comando estavam misturados. Os ouvidos de Olavo conseguiam identificar até mesmo de onde vinham esses sons. Era o depósito. Lucas, você tem certeza de que está tudo bem? Sua voz está diferente do normal. Foi nesse momento que uma voz gritando irrompeu pelo telefone. Termine a ligação agora mesmo. E a ligação foi cortada. Olavo ficou parado, com o telefone no ouvido por um longo tempo. Sua mão começou a tremer levemente. A voz que ele acabara de ouvir era claramente a de um superior ou de um oficial. Mas o tom era mais próximo de uma ameaça do que de uma ordem. Aquele tremor era de medo. Olavo tentou ligar de volta, mas Lucas não atendeu. Olavo sentou-se lentamente no sofá da sala. Em sua mente, o artigo do jornal de antes, a estranha ligação de seu neto e o incidente encoberto de 30 anos atrás começaram a se encaixar como um quebra-cabeça. Ele caminhou novamente até o arquivo e pegou a pasta do acidente de munição real. Ele abriu a pasta e verificou a lista de relatores do acidente. O nome de um deles chamou sua atenção, Tenente Coronel Gustavo Rocha. Na época, ele era o oficial de suprimentos e a figura central no encobrimento do acidente. E ele havia sido promovido por esse mérito. Olavo passou o dedo lentamente sobre o nome. No canto da pasta ainda restava uma mancha de café da época. Ele fechou a pasta e olhou pela janela. O céu ainda estava escuro, mas o lado leste começava a clarear fracamente. Olavo se levantou e voltou para o quarto. Do fundo do armário, ele tirou seu cap militar, que não usava há 30 anos, tirou o pó e parou em frente ao espelho. Antes de colocar o cap, ele amarrou novamente os cadarços de suas botinas. O nó foi feito com a calma e a precisão de um ritual antes do combate. E então colocou o cap lentamente na cabeça. Sentiu o olhar no espelho mudar? Não era o olhar de um idoso de 70 anos, mas o de um militar que havia vestido a farda por 40 anos. Olavo saiu para a sala e pegou sua bengala. O som da ponta de borracha arrastando-se pelo chão de madeira ressoou no ar silencioso da madrugada. Ele olhou mais uma vez para as 3 fotos na parede. Sentiu que a honra que 3 gerações, ele, o filho e o neto, haviam construído, poderia estar sendo manchada em algum lugar agora. Olavo pegou um pequeno bloco de notas e uma caneta. Na primeira página, ele escreveu 4 palavras: visita, registro, testemunha, telefone. Ao lado de cada palavra, desenhou uma pequena caixa de seleção. Ele fechou o bloco de notas e o colocou no bolso. O som de um ônibus passando pela vila veio da janela. Olavo verificou o relógio. Eram 6h15. O próximo ônibus sairia às 7 horas. Ele foi até a cozinha e colocou chá quente em uma garrafa térmica. Em uma pequena bolsa, ele colocou uma carta escrita à mão, alguns aquecedores de mão, caseiros e remédios para a gripe. No envelope da carta estava escrito para Lucas. Olavo havia escrito a carta até tarde da noite anterior. A primeira frase era: quando o medo chegar, lembre-se da voz de seu avô. Antes de sair pela porta da frente, Olavo ajeitou o cap mais uma vez. Em seus olhos, a determinação que havia enterrado por 30 anos estava revivendo. Ele murmurou para si mesmo: desta vez não vou me calar. O ar da madrugada estava frio, mas uma brasa quente queimava no peito de Olavo. Ele pegou a bengala e caminhou em direção ao ponto de ônibus. As frutas vermelhas penduradas nos galhos de jabuticaba balançavam ao vento, despedindo-se dele. Um pássaro cantou ao longe. Olavo não parou de caminhar. O ônibus viajou por 2h30 e parou em frente ao portão do 12 Grau Batalhão de Infantaria Leve, 12 Grau Bill. Olavo desceu do ônibus e olhou para o portão do batalhão. Acima do portão de ferro estava pendurado o lema: braço forte, mão amiga.
As palavras brilhavam sob o sol da manhã, mas pareciam, de certa forma, vazias para Olavo. Em frente ao portão, várias pessoas já estavam na fila para a visita. A maioria eram pais de meia idade e algumas jovens esposas. Uma mãe segurava uma garrafa térmica e uma cesta de frutas nas mãos, e o pai ao lado dela pegou um cigarro, mas percebeu que era proibido e o colocou de volta no bolso. Uma jovem esposa empurrava um carrinho de bebê, e quando o bebê começou a choramingar, ela rapidamente pegou a mamadeira. Olavo parou no final da fila. O vento cortante soprava. O vento de meados de novembro parecia cortar o rosto. Olavo apertou o cap e ficou em silêncio, apoiado na bengala. Um pai que estava à frente virou-se e falou com Olavo. "O senhor veio visitar o neto, general?" "Sim, isso mesmo. Hoje em dia nem a visita é fácil. Eu vim na semana passada e tive que voltar. Disseram que surgiu um treinamento de repente." Olavo acenou com a cabeça. Havia uma mistura de insatisfação e resignação naquelas palavras. Lá na frente da fila, uma mãe sussurrava para alguém em voz baixa. "Disseram que meu filho se machucou numa queda e como a enfermaria está ocupada, ele nem recebeu o tratamento adequado. Fique quieta, não se deve falar sobre isso aqui." Olavo apertou os olhos ao ouvir a conversa. Queda, negligência da enfermaria e imposição de silêncio. Tudo era o mesmo padrão de 30 anos atrás. Após 40 minutos de espera, chegou a vez de Olavo. Um soldado do posto de guarda saiu e pegou o formulário de visita. Olavo preencheu e entregou o pedido. O soldado pegou o formulário e verificou a tela do computador. Então, levantou a cabeça, olhou para Olavo e disse: "A visita não é possível hoje." "Qual é o motivo?" "Temos um compromisso não divulgado." A voz do soldado era mecânica e seu tom era uma evasiva treinada, arrastando o final da frase. Olavo apontou para o formulário novamente e perguntou: "O que exatamente é esse compromisso não divulgado?" "Não posso informar." As pessoas na fila começaram a murmurar. Uma mãe deu um passo à frente e levantou a voz: "Eu já vim na semana passada e tive que voltar. Não é possível que não será permitido esta semana também." "Lamento. Devido às circunstâncias do batalhão, não podemos fazer nada." Olavo olhou nos olhos do soldado. Em seus olhos não havia desculpas, mas desconforto. Não eram os olhos de um soldado que seguia ordens, mas os de alguém instruído a esconder algo. Olavo deu um passo para trás e disse calmamente: "Entendo. Então, voltarei na próxima semana." Ele se virou e se afastou do portão. Os outros visitantes também começaram a se dispersar, com expressões de frustração. Olavo caminhou até um pequeno ponto de ônibus, a cerca de 100 metros do portão. Lá ele se sentou em um banco e olhou para o portão do batalhão. Ele serviu o chá quente da garrafa térmica e começou a analisar a situação. Cerca de 10 minutos depois, ele viu um veículo civil de suprimentos entrar pelo portão do batalhão. Olavo estreitou os olhos e observou o veículo. Era uma van branca e o logotipo Logística Beta estava claramente visível na lateral. Se fosse um veículo de suprimentos militares, deveria ter uma marcação militar, mas este era totalmente civil. Olavo rapidamente pegou o celular e fotografou o veículo. A placa e o nome da empresa estavam claramente registrados. O lema estava pendurado no alto, mas um veículo civil de suprimentos estava passando por baixo dele primeiro. Quando o veículo entrou no batalhão, um oficial que estava perto do portão olhou na direção de Olavo. Era um homem de cerca de 46 anos, com a insígnia de tenente-coronel. Era o tenente-coronel Sérgio Rocha, o chefe de operações do batalhão. Ele encarou Olavo por alguns segundos e caminhou lentamente em sua direção. O som dos saltos de suas botas batendo no asfalto criava um ritmo. Um leve cheiro de perfume chegou com o vento à medida que ele se aproximava. "Parece que o senhor veio por uma visita e foi rejeitado." A voz do tenente-coronel Rocha misturava autoridade e sarcasmo. Olavo levantou a cabeça lentamente e olhou para ele. "Sim, isso mesmo. Qual soldado o senhor veio visitar?" "Soldado recruta Lucas Mendes. É meu neto." O tenente-coronel Rocha inspecionou Olavo por um momento. O cap antigo, mas bem arrumado, a postura ereta e o olhar penetrante. A expressão do tenente-coronel mudou ligeiramente. "O senhor é da terceira geração de militares." "E daí?" Olavo captou a nuance exata daquela frase. A implicação oculta era: "E daí? O que o senhor vai fazer?"
ele se levantou do banco e, apoiado na bengala, ficou à altura dos olhos do tenente-coronel Rocha. O Exército é uma organização para o povo, não para a família, tenente-coronel. O olhar do tenente-coronel Rocha endureceu friamente. Ele deu um passo à frente e disse em voz baixa: "Este não é um lugar para civis julgarem, é uma área de segurança militar. Se o senhor recebeu a notificação de que a visita é impossível, é melhor ir embora. Se minhas palavras lhe soaram como um julgamento, não significa que o senhor tem algo a esconder. O lema está pendurado no alto, mas a responsabilidade sumiu no andar de baixo." O rosto do tenente-coronel Rocha ficou vermelho. Ele apertou os lábios e encarou Olavo, mas o olhar de Olavo não vacilou. Após alguns segundos de silêncio, o tenente-coronel Rocha desviou o olhar. "Primeiro, volte na próxima semana. A visita será possível então." Ele se virou e entrou no batalhão. Olavo observou suas costas. Seu andar era tenso, cheio de esforço para manter a autoridade. No momento em que Olavo ia se sentar novamente no banco, sentiu a presença de alguém se aproximando cautelosamente do muro do batalhão. Era um oficial de cerca de 33 anos, com a insígnia de primeiro-tenente. Ele olhou ao redor e se aproximou de Olavo, falando em voz baixa: "Podemos conversar um momento?" Olavo acenou com a cabeça. O tenente sentou-se ao lado de Olavo e lhe entregou um cartão de visita. Estava escrito: "Primeiro-tenente Ivo Ferreira, chefia de operações." Olavo pegou o cartão e o examinou. Havia 2 pequenos pontos marcados no canto direito do cartão. Eu tenho experiência trabalhando no setor de auditoria, então eu entendo essas situações. O senhor deve ter cuidado. O que o senhor quer dizer? Seu registro de visita foi excluído 2 vezes, uma ontem à noite e outra hoje de madrugada. O olhar de Olavo se tornou penetrante. A exclusão intencional de um registro de solicitação de visita não era um simples erro administrativo. Por que fariam isso? Estão tentando esconder algo. Se o registro da visita for apagado, não haverá prova se surgir um problema mais tarde. Ivo puxou um pequeno pedaço de papel e o entregou ao Olavo. No papel estava escrito: "Ponto cego do CCTV, sala da secretaria." Parte do circuito interno do portão principal não está funcionando. O soldado responsável disse que era por causa da chuva de ontem, mas não choveu durante toda a semana. E há arquivos excluídos no computador da secretaria. É possível recuperar, mas alguém apagou intencionalmente. Olavo colocou o papel no bolso e perguntou: "Por que o senhor está me ajudando?" "Eu vi um caso semelhante quando estava no setor de auditoria. Acabou sendo encoberto. Eu me arrependo de não ter feito nada naquela época. Desta vez, não quero que seja assim." Ivo se levantou e acrescentou uma última palavra: "O soldado recruta Lucas não está bem. Mas se o senhor agir agora, pode ser ainda mais perigoso para ele. O senhor precisa se preparar." Ele olhou ao redor novamente e rapidamente entrou no batalhão. Olavo pegou o cartão de visita e o papel novamente e os leu lentamente. Os 2 pontos significavam a exclusão por 2 vezes. E ponto cego do CCTV e sala da secretaria eram vestígios de destruição de provas. As provas existiam, ele só precisava de tempo. Olavo pegou o celular e ligou a função de gravação. E murmurou em voz baixa: 14 de novembro, DZ45, visita negada no 12 Grau Bill, entrada de veículo de suprimento civil, logística beta testemunhada. Indícios de exclusão de registro de visita por 2 vezes, parte do CCTV fora de funcionamento. Ele parou a gravação e olhou novamente para o portão do batalhão. O lema acima do portão ainda brilhava ao sol, mas a verdade oculta por trás dele estava imersa na escuridão. Ao longe, 3 assobios soaram. Era o sinal de reunião especial dentro do batalhão. Olavo verificou o relógio. Eram 11 horas. Uma reunião especial em um horário que não era o de treinamento regular significava que algo urgente havia acontecido. Olavo se levantou do banco e caminhou em direção ao ponto de ônibus, mas sua mente já estava planejando a próxima ação. Ele não podia esperar até a próxima semana. Algo estava acontecendo com Lucas. Ele pegou o celular e abriu a lista de contatos. Lá
estava armazenada sua rede de contatos da reserva, construída ao longo de décadas. Olavo selecionou um nome: Coronel da Reserva R, o Ivan Campos, da Polícia do Exército. Antes de apertar o botão de chamada, ele hesitou por um momento, mas a voz trêmula de seu neto ressoou novamente em seu ouvido. Olavo apertou o botão. O telefone tocou 2 vezes e a ligação foi atendida. Naquela noite, às 23 horas, no depósito de suprimentos do 12 Grau Bill, a equipe de plantão noturno estava realizando a inspeção de troca de turno. O soldado recruta Lucas Mendes estava segurando uma lanterna e entrou no fundo do depósito. O depósito cheirava a mofo e poeira e Lucas teve que tossir várias vezes. No chão de concreto, os rastros de desgaste causados pela passagem de botas militares por décadas eram visíveis. Soldado Mendes, verifique a contagem das caixas naquele canto. O soldado de primeira classe, quinta ESO, deu a ordem de longe. Sim, senhor, respondeu Lucas, caminhando para o fundo do depósito. O feixe de luz da lanterna tremia, iluminando partículas de poeira. As caixas empilhadas no canto eram, em sua maioria, embalagens de suprimentos militares, mas algumas tinham um logotipo de uma empresa civil. Lucas começou a contar as caixas. 1, 2, 3. Ao verificar a 12ª caixa, Lucas notou algo estranho. O tamanho da caixa era o mesmo das outras, mas o peso era diferente. Estava muito leve. Ele levantou a caixa ligeiramente. Estava vazia. Lucas olhou ao redor e abriu a caixa com cautela. Não havia nada dentro. Mas no fundo da caixa, um vestígio de fita adesiva estava claramente visível. Era a marca de algo que havia sido colado e depois removido. Lucas apontou a lanterna para dentro da caixa. Nesse momento, ele viu que um lado do fundo estava levemente solto. Era um fundo falso. Com o dedo, ele levantou o fundo com cuidado. Abaixo estavam escondidos um envelope grosso e um pequeno caderno. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele abriu o envelope e encontrou 5 cheques de 100 mil reais. Eram 500 mil reais. Ele abriu o caderno. Havia caligrafia apertada, logística beta, taxa de redução de prazo de entrega, 30.000 pagamento por relata. Rio Falsó de suprimentos de fevereiro, 20 mil. Manipulação de atestado médico da enfermaria, R, 5 mil. Lucas sentiu que estava sufocando. Aquilo não era um simples erro ou engano. Era corrupção sistemática. Soldado Mendes, o que você está fazendo? De repente, a voz de Taizu veio de trás. Lucas se assustou e se virou. Taizu estava se aproximando com a lanterna. Lucas rapidamente colocou o caderno no bolso e escondeu o envelope de volta na caixa. Estava contando as caixas. Por que demorou tanto? Saia logo. Taizu olhou para Lucas com desconfiança, mas não perguntou mais nada. Lucas empilhou as caixas de volta ao normal e saiu do depósito. Mas o caderno em seu bolso parecia uma brasa quente. Terminado o serviço, Lucas voltou para o alojamento. Os outros soldados já estavam dormindo. Ele tirou o caderno com cautela e o abriu novamente. Datas, valores e iniciais de nomes estavam escritos. Gen. Lucas pegou o celular e começou a fotografar o conteúdo do caderno, página por página. Ele desligou o flash e minimizou a luz. 12 fotos foram salvas. Na manhã seguinte, após a formatura matinal, Lucas passou em frente à sala da secretaria e encontrou-se com o primeiro-tenente Ivo Ferreira. Ao ver Lucas, Ivo fez um sinal com os olhos, apontando para o banheiro. Lucas acenou com a cabeça e pouco depois dirigiu-se ao banheiro. Ivo já estava em frente à pia. Você estava de serviço no depósito ontem, certo? Sim, mas tenente. Descobriu algo? Lucas hesitou por um momento, mas havia sinceridade nos olhos de Ivo. Lucas disse calmamente: encontrei um caderno e cheques. Estava escrito o registro da corrupção. A expressão de Ivo endureceu. Ele olhou ao redor e disse em voz ainda mais baixa: onde isso está agora? No meu bolso. Absolutamente, não pode ser descoberto. Você tirou fotos? Sim, tirei. Ótimo. Copie as fotos para um USB e esconda-o em um lugar seguro. E o caderno original deve ser colocado de volta no depósito.
Se descobrirem que sumiu, vão suspeitar de você. Lucas acenou com a cabeça. Ivo tirou um pequeno USB do bolso e o entregou a Lucas. Use isto. E lembre-se, a prova será útil um dia, mas se você agir agora, só você estará em perigo. Siga a cadeia de comando, mas mantenha uma cópia. Tenente, por que o senhor está me ajudando? Ivo permaneceu em silêncio por um momento. Emoções complexas se cruzavam em seus olhos. Eu vi essa estrutura quando estava no setor de auditoria. Eu relatei, mas foi abafado. Eu me arrependo de não ter feito nada naquela época. Você tem coragem. Mas coragem sozinha não é suficiente. É preciso preparação. Ivo ligou a água da pia e lavou as mãos, falando de forma natural. Você estará de serviço no depósito novamente esta noite. Coloque o caderno no lugar original. E tenha cuidado, parte do circuito interno aqui está desligado. Ivo secou as mãos e saiu do banheiro. Lucas olhou para o próprio rosto no espelho. Estava pálido, mas seus olhos não vacilavam. Naquela noite, Lucas copiou as fotos para o USB que Ivo lhe havia dado, usando um computador na sala da secretaria. Ele salvou o arquivo com o nome 200 de 2014. Escondeu a data como uma armadilha. Após a cópia, ele colocou o USB bem no fundo do bolso interno de sua farda de combate. Às 22 horas, Lucas foi escalado novamente para o serviço no depósito. Desta vez, ele estava com um sargento. O sargento apenas disse faça o seu serviço e saiu para fumar um cigarro na entrada do depósito. Lucas rapidamente se dirigiu à caixa que havia descoberto no dia anterior. Ele colocou o caderno de volta no fundo falso e o fixou com fita adesiva. No momento em que ele estava prestes a sair, depois de ter colocado tudo de volta ao normal, ouviu o som da porta do depósito se abrindo. Lucas se escondeu. A luz de uma lanterna iluminou o interior do depósito. 2 pares de passos foram ouvidos. Um era de sapatos sociais e o outro de botas militares. Eram oficiais. A prestação de contas deste mês está pronta? Sim, general. A logística beta já fez o depósito. O registro de visita foi processado para exclusão 2 vezes. Os logs também foram apagados. Aquele idoso disse que voltaria na próxima semana. Resolveremos o problema do soldado recruta Lucas antes disso. O coração de Lucas parou. Eles estavam falando sobre ele. Ele prendeu a respiração ao máximo e se abaixou ainda mais atrás das caixas. Certifique-se de que esteja resolvido. Não importa se ele é da 3ª geração de militares ou o que for, resolva em silêncio. Sim, general. Os 2 deram uma volta no depósito e saíram. O som da porta se fechando foi ouvido. Lucas não conseguiu se mover por um longo tempo. Suas pernas tremiam e suas palmas estavam suadas de frio. Ele se levantou lentamente e foi até a porta do depósito. Ao sair, o sargento ainda estava fumando. Terminou? Sim, sargento. Então entre. Lucas voltou para o alojamento, mas não conseguia dormir. O USB no bolso de sua farda de combate era sua única arma. Mas, ao mesmo tempo, era a prova de seu perigo. Ele olhou pela janela. Apenas a luz do posto de guarda piscava na escuridão. Na manhã seguinte, Lucas se aproximou cautelosamente de seu colega de treinamento, o soldado recruta Mário Silva. Mário era seu colega de treinamento e eles confiavam um no outro. Mário, se algo estranho acontecer comigo, por favor, entregue isto. Lucas lhe entregou um pequeno pedaço de papel. O número de telefone de seu avô estava escrito nele. Irmão, o que é isso? Aconteceu alguma coisa? Ainda não é nada. É só por precaução. Mário olhou para Lucas com uma expressão preocupada. Ele disse em voz baixa: irmão, tenha cuidado. Se mexer com as coisas erradas aqui, sua família pode estar em perigo. Lucas acenou com a cabeça. Mário estava certo. Mas o silêncio também não garantia segurança. A conversa que ele ouvira no depósito na noite anterior provava isso. Naquela tarde, Lucas foi chamado novamente pelo tenente-coronel Rocha. Era no escritório de operações. O tenente-coronel estava sentado à mesa, olhando para alguns documentos. Quando Lucas fez a saudação, o tenente-coronel Rocha levantou a cabeça lentamente. Soldado recruta Lucas Mendes. O senhor é da 3ª geração de militares, certo? Sim, tenente-coronel. Seu avô era general de 4 estrelas? Sim, tenente-coronel. O tenente-coronel Rocha zombou. Em seus olhos havia uma mistura de desprezo e inveja. O exército não é hereditário.
O senhor acha que tem privilégio só por ser neto de um general de 4 estrelas? Não, tenente-coronel. O senhor tem feito serviço frequente no depósito ultimamente. O que o senhor está olhando com tanto interesse? Lucas sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Mas ele controlou a voz e respondeu: apenas cumprindo a missão designada, tenente-coronel. O tenente-coronel Rocha levantou-se e caminhou até Lucas e deu um tapinha no ombro de Lucas. Cumprimento de missão. Bom, então continue se esforçando. Mas lembre-se, este não é o batalhão de seu avô. O tenente-coronel Rocha voltou para a mesa e acenou com a mão. Era um sinal para ele sair. Lucas fez a saudação e saiu do escritório. Suas pernas tremiam enquanto caminhava pelo corredor, mas ele continuou andando. Sentia que desmoronaria se parasse. Após a formatura noturna, Lucas verificou o USB novamente no banheiro. Os arquivos estavam salvos corretamente. Ele colocou o USB novamente no fundo do bolso interno de sua farda de combate e disse calmamente para si mesmo no espelho: vovô, eu estou bem. Espere só mais um pouco. Em 21 de novembro, uma semana depois, Olavo visitou o 12 Grau Bill novamente. Desta vez, seu filho Ricardo e a nora, a mãe de Lucas, estavam com ele. A nora trouxe uma garrafa térmica e marmitas e Ricardo trouxe meias de lã e roupas íntimas para o filho na bolsa. Olavo ainda estava com seu cap apoiado na bengala. Ao solicitarem a visita no portão, desta vez não foram rejeitados. O soldado pegou o formulário, verificou o computador e lhes deu a autorização de visita. O local de visita era a sala de visita atrás do prédio principal. No entanto, Olavo notou algo estranho. O local da visita era diferente do que havia sido informado na semana anterior. Antes, era perto do pátio de formatura, mas agora havia sido mudado para a parte de trás do prédio principal. Qual é o motivo da mudança de local? Olavo perguntou ao soldado. O soldado ficou um pouco desconcertado, mas logo respondeu: devido a obras na instalação. Olavo não perguntou mais nada, mas a dúvida permaneceu em sua mente. Era estranho que um problema que exigisse obras repentinas tivesse surgido em apenas uma semana. A família seguiu o soldado até a sala de visita. A sala era dividida por uma parede de vidro, com os visitantes sentados de um lado e os soldados do outro. A família Mendes sentou-se nos lugares designados. A nora colocou a bolsa no colo, com uma expressão nervosa, e Ricardo verificava o relógio repetidamente. Olavo esperava, olhando calmamente através da parede de vidro. Cerca de 10 minutos depois, a porta se abriu e Lucas entrou. No entanto, Olavo sentiu que seu fôlego parou por um momento. O rosto de Lucas estava cheio de hematomas. O lado esquerdo de seu olho estava roxo e um lado de seus lábios estava rachado. A nora soltou um pequeno grito abafado e o punho de Ricardo tremia. Lucas sentou-se em frente à parede de vidro e forçou um sorriso. Mas o sorriso estava distorcido pela dor. Vovô, pai, mãe, estou bem. Foi só uma queda durante o treinamento. A nora perguntou com a voz trêmula: Lucas, você tem certeza de que está bem? Você foi ao hospital? Sim, fui tratado na enfermaria, está tudo bem. Mas o olhar de Lucas não indicava que estava tudo bem. Havia uma mistura de medo e desespero em seus olhos. Olavo olhou diretamente para os olhos de seu neto e perguntou em voz baixa: Lucas, seja honesto com seu avô. Você realmente se machucou em uma queda? Lucas hesitou por um momento. Seus lábios tremeram. No momento em que ele estava prestes a responder, a porta da sala de visita se abriu de repente. O tenente-coronel Rocha entrou. 2 soldados o seguiram. O tenente-coronel Rocha olhou ao redor da sala de visita e caminhou até Lucas. Soldado recruta Lucas Mendes, sentido. Lucas reagiu instintivamente, levantando-se e ficando em posição de sentido. O tenente-coronel Rocha parou na frente de Lucas e olhou para a família através da parede de vidro. Um sorriso de escárnio surgiu em seus lábios. 3ª geração de militares, hein? Seu avô era general de 4 estrelas, não é? Olavo se levantou. Seu olhar estava frio. O tenente-coronel Rocha olhou diretamente para Olavo e disse: Soldado Mendes, diga de novo na frente de seu avô. Como você se machucou? Foi uma queda durante o treinamento, tenente-coronel? Isso.
Acidente por queda. O registro também diz isso e o atestado médico da enfermaria diz que foi uma contusão leve. O tenente-coronel Rocha deu um passo em direção a Lucas e, de repente, deu um tapa no rosto de Lucas. A parede de vidro tremeu. A nora gritou e Ricardo levantou-se de repente. Olavo não se moveu, mas suas duas mãos apertavam firmemente a bengala. Você achou que tinha privilégio por ser da terceira geração? Isto é o exército. Não importa se seu avô é general de 4 ou 5 estrelas. A voz do tenente-coronel Rocha ecoou por toda a sala de visita. As pessoas nas outras salas de visita também olharam para lá. Lucas, com o rosto marcado, permaneceu em posição de sentido. Lágrimas escorreram de seus olhos, mas ele não chorou em voz alta. Ricardo socou a parede de vidro. O que é isso? Pare com isso agora! O tenente-coronel Rocha zombou de Ricardo e disse: civis não interfiram na disciplina interna do Exército. Isso é uma manutenção legítima da ordem militar. Nesse momento, a porta da sala de visita se abriu novamente e o primeiro-tenente Ivo Ferreira entrou correndo. Ivo saudou o tenente-coronel Rocha e disse: tenente-coronel, pare. A disciplina na frente dos visitantes é uma violação do regulamento. O tenente-coronel Rocha olhou furiosamente para Ivo. Tenente Ivo, você está questionando a ordem de um superior agora? Não, tenente-coronel. Apenas estou dizendo que devemos seguir o regulamento. Não é da sua conta. Saia. Ivo não disse mais nada. Ele olhou para Lucas com pena e saiu da sala de visita. O tenente-coronel Rocha olhou novamente para Lucas. Soldado Mendes, ajoelhe-se. Lucas ajoelhou-se lentamente. Do outro lado da parede de vidro, a nora começou a soluçar. Ricardo cerrou os dentes e apertou os punhos. Olavo ainda estava imóvel, mas seus olhos estavam registrando tudo. Ele olhou para o relógio. Eram 12h37. O tenente-coronel Rocha estendeu a mão sobre a cabeça de Lucas, mas não o atingiu. Apenas colocou a mão sobre a cabeça, pressionando-a. Era um gesto humilhante. Eu sei que você viu, mas sem provas não adianta nada. E lembre-se, sua família também pode se machucar. Nesse momento, o olhar de Lucas mudou. Não era medo, mas raiva. Mas ele se conteve. A frase de Mário veio à sua mente. Sua família pode estar em perigo. Lucas disse calmamente: desculpe, tenente-coronel. O tenente-coronel Rocha retirou a mão com uma expressão satisfeita e olhou para Olavo novamente através da parede de vidro. O general de 4 estrelas também viu, certo? Este é o Exército, um lugar de disciplina e ordem. Olavo ainda estava em silêncio, mas seu olhar estava perfurando o tenente-coronel Rocha. O tenente-coronel Rocha desviou o olhar, desconfortável, e saiu da sala de visita. Lucas levantou-se lentamente e sentou-se novamente. Seu rosto estava ainda mais vermelho e inchado. A nora tocou a parede de vidro com as mãos trêmulas. Lucas, o que sua mãe pode fazer? O que eu devo fazer? Tá tudo bem, mãe. Fui eu que errei. Não se preocupe. Ricardo disse em voz baixa: Lucas, seu pai vai denunciar. Isso é agressão clara. Pai, não. Isso só vai piorar as coisas. Eu consigo aguentar. Olavo olhou calmamente para o seu neto. Havia uma vontade de resistir nos olhos de Lucas. Mas, ao mesmo tempo, havia um pedido de ajuda. Olavo acenou com a cabeça lentamente. E disse em voz baixa: Lucas, aguente só mais um pouco. Seu avô vai resolver. Terminado o tempo de visita, a família saiu da sala. A nora não conseguia conter o choro e chorava continuamente. Ricardo tremia de raiva. Olavo caminhava em silêncio. Ao saírem pelo portão, Ricardo não aguentou e disse: Pai, precisamos denunciar agora mesmo. Isso é um caso claro de agressão militar. Não adianta denunciar. O registro da enfermaria está manipulado. Sem provas, Lucas só estará em mais perigo. Então, o que faremos? Olavo pegou o celular do bolso e disse calmamente: eu tenho jeito. Naquela noite, Olavo não voltou para casa. Ele alugou um quarto em uma pousada perto do batalhão. Ele mandou Ricardo e a nora voltarem para casa primeiro. Olavo sentou-se no quarto da pousada e olhou pela janela. As luzes do prédio do batalhão eram visíveis ao longe. Ele pegou o celular e abriu a lista de contatos.
Dezenas de nomes estavam listados: comandante do Exército, subsecretário de Defesa, chefe de operações do Estado-Maior Conjunto. Todos eram pessoas com quem ele havia trabalhado durante seu serviço ativo. Olavo selecionou um nome: General de Divisão Carlos Gomes, chefe de operações do Estado-Maior Conjunto. No momento em que ele estava prestes a apertar o botão de chamada, Olavo hesitou por um momento. A partir desta ligação, tudo seria irreversível. Mas as lágrimas de seu neto e o rosto inchado vieram à sua mente. Ele não podia mais hesitar. Olavo apertou o botão. O telefone tocou 3 vezes e a ligação foi atendida. Uma voz surpresa foi ouvida do outro lado do telefone. General Olavo, a esta hora, o que aconteceu? Carlos, sou eu, Olavo. Preciso que você me conecte ao comando. É urgente. General, se puder me dizer o que aconteceu primeiro. Olavo disse em voz baixa e firme: há um batalhão podre, corrupção em suprimentos, agressão, encobrimento de registros médicos. Meu neto está lá. E o incidente que eu encobri há 30 anos está se repetindo. Desta vez, eu não vou me calar. Um breve silêncio se seguiu no telefone e a voz de Carlos voltou. Entendido, general. Eu o conectarei imediatamente. Olavo olhou pela janela e esperou. O som fraco de um helicóptero de treinamento foi ouvido ao longe. Ele sentiu que o som estava se aproximando. 22 de novembro, 5 horas da manhã. Sons estranhos começaram a ser ouvidos sobre o 12 grau Bill. No início, era uma vibração fraca vinda de longe. Mas à medida que se aproximava, o som se tornou claro. Era o som das hélices de helicópteros cortando o ar. E não era apenas um. Um capitão de serviço correu apressadamente para o escritório do comandante do batalhão. O comandante, Coronel Álvaro, havia acabado de acordar e estava vestindo seu uniforme. O capitão de serviço relatou ofegante: comandante, 3 helicópteros não identificados estão se aproximando do pátio de formatura. O quê? Havia algum treinamento de helicóptero agendado para hoje? Não, senhor. Não houve aviso prévio. O rosto do coronel Álvaro endureceu. Ele correu apressadamente para a janela. Enquanto o céu a leste clareava fracamente, as silhuetas dos 3 helicópteros se tornavam cada vez mais nítidas. Os helicópteros mantinham uma distância regular e voavam em direção ao pátio de formatura. Chame o chefe de operações agora, gritou o coronel Álvaro. Mas, nesse momento, os helicópteros já haviam chegado sobre o pátio de formatura. O som das hélices abalava todo o batalhão. Poeira e folhas secas rodopiavam e subiam no ar. Os soldados que dormiam no alojamento correram assustados para as janelas. O primeiro helicóptero pousou. A porta se abriu e um general de 3 estrelas, general de divisão, o comandante da região militar, desceu. Era o general de divisão Carlos Gomes, de 55 anos. Sua expressão era fria e firme. Do segundo helicóptero desceu um general de 2 estrelas, general de brigada. O comandante da brigada era o general de brigada Ernesto Costa. Do terceiro helicóptero desceu um general de 1 estrela, general de brigada. O chefe da auditoria era o general de brigada Fernando Lima. Atrás deles desceram auditores e policiais do Exército. Eram cerca de 20 pessoas no total. O coronel Álvaro correu apressadamente para o pátio de formatura. O tenente-coronel Rocha também o seguiu, sem ter vestido o uniforme corretamente. Ao chegar ao pátio de formatura, o general de divisão Carlos Gomes já os esperava. O coronel Álvaro e o tenente-coronel Rocha fizeram a saudação apressadamente. Comandante do batalhão, coronel Álvaro, chefe de operações, tenente-coronel Rocha, saudação. Carlos Gomes não recebeu a saudação. Ele olhou friamente para os dois e disse: não precisamos de formalidades. A partir de agora, este batalhão está sob auditoria total. É uma ordem direta do comando do Exército. Comandante, o que significa isso? Sem aviso prévio. Carlos Gomes levantou a mão, interrompendo o coronel Álvaro. É uma ordem que veio diretamente do Estado-Maior Conjunto. Suspeita de corrupção em suprimentos, agressão, encobrimento de registros médicos. A partir deste momento, o acesso ao batalhão está totalmente restrito. Ninguém pode sair. O rosto do coronel Álvaro ficou pálido. O tenente-coronel Rocha apertou os lábios.
O chefe da auditoria, general de brigada Fernando Lima, deu um passo à frente e ordenou: auditores, fechem imediatamente a secretaria, o depósito de suprimentos e a enfermaria. Os computadores devem ser preservados no estado atual, sem desligar. A movimentação de todos os documentos está proibida. Os auditores agiram em conjunto. Alguns correram para o prédio principal e outros se dirigiram ao depósito de suprimentos. Os policiais do Exército começaram a bloquear o portão principal e o traseiro. O batalhão inteiro foi rapidamente colocado em estado de controle. Nesse momento, um idoso caminhou lentamente em direção à entrada do pátio de formatura. Era Olavo, usando seu cap e apoiado na bengala. Ele estava esperando perto do batalhão desde a noite anterior e, ao ouvir o som dos helicópteros, foi até o portão, onde os policiais do Exército já o estavam guiando. Olavo caminhou em direção ao centro do pátio de formatura. A ponta de sua bengala batia ritmicamente no chão de concreto. Os rostos do coronel Álvaro e do tenente-coronel Rocha ficaram tensos ao ver Olavo. Olavo parou na frente do comandante da região militar e fez a saudação. Carlos Gomes recebeu a saudação e disse: General da Reserva Olavo Mendes, muito obrigado pelo seu trabalho. Não é nada, comandante. Apenas fiz o que era necessário. Olavo olhou lentamente para o coronel Álvaro e o tenente-coronel Rocha. Seus olhos eram penetrantes e firmes. Comandante e tenente-coronel, o Exército é uma organização para o povo. Não é uma cerca para proteger seus próprios cargos. O coronel Álvaro tentou falar, mas fechou a boca novamente. Não havia palavras para se defender. O tenente-coronel Rocha apertou o punho e encarou Olavo, mas não pôde dizer nada. O primeiro-tenente Ivo Ferreira estava observando a cena de longe. Ele sorriu calmamente e tirou um USB do bolso. Era o USB que ele havia dado a Lucas. Ivo se aproximou do chefe da auditoria e fez a saudação. Chefe da auditoria, tenho algo a relatar. Diga. São evidências relacionadas à corrupção em suprimentos. Contém fotos do livro Razão e dos detalhes da transação que o soldado recruta Lucas Mendes encontrou no depósito. Ivo entregou o USB ao chefe da auditoria. Fernando Lima pegou o USB e acenou com a cabeça. Bom trabalho, tenente. Relate em detalhes como você obteve isso. Sim, general. Os auditores saíram do depósito de suprimentos. Em suas mãos havia várias caixas e maços de documentos. Um auditor correu até o chefe da auditoria e relatou: General, encontramos R$500 mil em dinheiro e um caderno de transações em um fundo falso no depósito de suprimentos. E suprimentos civis estavam disfarçados como militares. Fotografe e confisque tudo. Sim, general. Um relatório também veio da secretaria. General, encontramos o log de exclusão do registro de visita. A solicitação de visita específica foi excluída 2 vezes em 13 e 14 de novembro. O ID é a conta de uso comum da secretaria, mas o horário de acesso foi fora do horário de serviço. Rastreie quem acessou. Já verificamos. O endereço IP veio do escritório de operações. O rosto do tenente-coronel Rocha ficou ainda mais pálido. Carlos Gomes olhou para o tenente-coronel Rocha e disse: Tenente-coronel Rocha, o senhor tem algo a dizer? O tenente-coronel Rocha tremeu os lábios, mas não disse nada. Nesse momento, outro relatório veio da enfermaria. General, o atestado médico original e o registro eletrônico não coincidem. No caso do soldado recruta Lucas Mendes, o original indica contusão facial moderada, mas foi alterado no sistema para contusão leve. O horário da alteração foi na véspera da visita. A expressão de Carlos Gomes endureceu ainda mais. Ele olhou para o general de brigada Ernesto Costa e disse: General, traga o soldado recruta Lucas Mendes ao pátio de formatura imediatamente. Sim, comandante. 10 minutos depois, Lucas saiu do alojamento e caminhou em direção ao pátio de formatura. Ele ainda tinha hematomas no rosto, mas seu andar era digno. Ao chegar ao pátio de formatura, Lucas viu Olavo primeiro. Era seu avô. Lágrimas brotaram nos olhos de Lucas. Mas ele não chorou. Em vez disso, ele fez a saudação. Olavo olhou para seu neto e acenou com a cabeça lentamente. Carlos Gomes perguntou a Lucas, soldado recruta Lucas Mendes, como você adquiriu o ferimento em seu rosto. Lucas hesitou por um momento.
Mas ao ver o olhar de Olavo, ele ganhou coragem para relatar: fui agredido pelo tenente-coronel Rocha após descobrir evidências relacionadas à corrupção em suprimentos. Também fui agredido na sala de visita, na frente de minha família. Carlos Gomes olhou para o tenente-coronel Rocha. O tenente-coronel Rocha abaixou a cabeça. Carlos Gomes disse friamente: tenente-coronel Rocha, o senhor tem algo a contestar sobre o depoimento do soldado recruta Lucas Mendes? O tenente-coronel Rocha permaneceu em silêncio por um longo tempo e disse calmamente: comandante Carlos Gomes olhou para o general de brigada Ernesto Costa e o general de brigada Fernando Lima e ordenou o coronel Álvaro, comandante do batalhão, tenente-coronel Rocha, chefe de operações, major Kim, chefe da secretaria, suspendam-lhes imediatamente as funções e encaminhem-nos à Justiça Militar. Os auditores se aproximaram dos 3 oficiais, eles começaram a remover suas insígnias. No momento em que suas insígnias caíram, o tenente-coronel Rocha dobrou os joelhos, mas ele se esforçou para não cair. Olavo caminhou lentamente para o centro do pátio de formatura. O sol da manhã iluminava seu cap. Ele disse a todos os militares: ouçam com atenção. O que aconteceu aqui hoje não é apenas o erro de alguns indivíduos. É o processo de recuperação da consciência que nossas Forças Armadas haviam perdido. As estrelas são usadas para a responsabilidade, não no ombro. Quanto mais alta a patente, mais pesada é a responsabilidade. Todos os militares reunidos no pátio de formatura ouviram as palavras de Olavo. Ninguém se moveu. O vento soprou e agitou a bandeira do Brasil. Olavo olhou para a bandeira e fez a saudação em silêncio. Vendo isso, Carlos Gomes e todos os militares fizeram a saudação juntos. Lucas também fez a saudação. Lágrimas escorreram de seus olhos. Mas desta vez, não eram lágrimas de medo, mas de alívio. Seu avô havia cumprido sua promessa. A honra da 3ª geração de militares havia sido protegida. O som das hélices do helicóptero ressoou novamente. Mas desta vez, não era o som do terror, mas o som da justiça. 3 horas se passaram desde o início da auditoria. Às 9 horas da manhã, o chefe da auditoria, general de brigada Fernando Lima, desceu ao antigo arquivo subterrâneo do prédio principal do batalhão. Olavo estava com ele. Ao abrir a porta do arquivo, o cheiro úmido de papel e ar mofado, típico de um espaço fechado por muito tempo, invadiu o nariz. A luz fluorescente piscou e acendeu, e a poeira caiu do teto. Dentro do arquivo, armários metálicos estavam alinhados ao longo da parede. Cada armário tinha uma etiqueta com o ano e o número de classificação. Fernando Lima caminhou, verificando os armários um por um, e parou em frente a um armário no canto. Na etiqueta estava escrito: Relatórios de acidentes, 1995. General, está aqui. Olavo se aproximou lentamente. Sua mão tremia levemente. Fernando Lima abriu o armário e pastas grossas estavam organizadas ordenadamente. Fernando Lima tirou uma delas e a colocou sobre a mesa. Na capa da pasta estava escrito: Relatório de investigação de acidente durante treinamento com munição real, 23 de abril de 1995. Ao abrir a pasta, surgiram papéis amarelados. Na primeira página estava o resumo do acidente: morte de um soldado devido a disparo acidental de munição real durante o treinamento. Fernando Lima começou a ler a descrição do acidente, mas logo notou algo estranho. General, olha aqui. A hora do acidente e a hora da descoberta são diferentes. O acidente ocorreu às 14 horas, mas a descoberta foi às 16 horas. Há um espaço de 2 horas. Olavo pegou a pasta e leu em detalhes. O local do acidente era o campo de treinamento atrás do depósito de suprimentos. E a vítima era o soldado recruta Pedro Silva. A causa do acidente foi registrada como explosão devido à munição defeituosa. No entanto, como Fernando Lima havia apontado, a linha do tempo estava estranha. Fernando Lima continuou folheando o final da pasta e parou no campo de assinatura de aprovação. A aprovação final era do Major Olavo Mendes, patente da época, e o relator era o Tenente-Coronel Gustavo Rocha. Fernando Lima olhou para Olavo. General, este Tenente-Coronel Gustavo Rocha é o pai do Tenente-Coronel Rocha que conhecemos.
Fernando Lima acenou com a cabeça e continuou a ler a pasta. Mas havia algo mais importante. Na última página da pasta, um pequeno bilhete estava preso com um clipe. O bilhete era escrito à mão e a tinta estava borrada, mas o conteúdo era claro. Ocorrido durante o encobrimento da corrupção em suprimentos, processado como munição defeituosa por ordem superior. Soldado recruta Pedro Silva, testemunha de fornecimento ilegal da logística Beta. Olavo leu o bilhete e fechou os olhos. As rugas profundas em seu rosto ficaram ainda mais visíveis. 30 anos atrás, ele sabia dessa verdade. Mas, sob a pressão superior e a justificativa de proteger a organização, ele enterrou a verdade. O soldado recruta Pedro Silva, que havia trabalhado no depósito de suprimentos, testemunhou o fornecimento ilegal da logística Beta e tentou relatar o fato, mas ele perdeu a vida em um acidente durante o treinamento. O tenente-coronel Gustavo Rocha manipulou o incidente como munição defeituosa e relatou, e Olavo o aprovou. Eu matei aquele soldado 2 vezes. A voz de Olavo estava baixa e trêmula. Fernando Lima olhou para ele em silêncio. Olavo abriu os olhos novamente e fechou a pasta. E disse: o tenente-coronel Gustavo Rocha foi promovido por isso, não foi? De major para tenente-coronel. Eu pensei que ele havia feito um bom relatório, mas a verdade era outra. Ele recebeu a insígnia como preço por enterrar a verdade. Fernando Lima perguntou: general, por que o senhor fez essa escolha naquela época? Era para proteger a organização. Pensei que se a corrupção em suprimentos fosse revelada, todo o batalhão seria abalado. Mas isso foi uma desculpa. Eu simplesmente não queria assumir a responsabilidade. Pensei que a organização era mais importante do que um soldado. Olavo tirou um pequeno objeto do bolso. Era uma plaqueta de identificação militar vermelha. Ele a havia guardado por um longo tempo. Era a plaqueta do soldado recruta Pedro Silva. Ele a havia encontrado no local do acidente e a guardou no fundo de sua gaveta por 30 anos. Não havia ninguém para devolver isso. A família não sabia a verdade e eu não tive coragem de falar. Esta plaqueta era o peso da minha culpa. Fernando Lima pegou a plaqueta e a examinou em silêncio. O número de identificação e o nome estavam gravados. Soldado recruta Pedro Silva. Fernando Lima colocou a plaqueta cuidadosamente em um envelope de evidências. Nesse momento, um auditor abriu a porta do arquivo e entrou apressadamente. General, uma descoberta importante. Encontramos o registro pessoal do tenente-coronel Rocha. Pai, o auditor trouxe outra pasta. Essa pasta continha o registro de pessoal e o histórico de promoções de Gustavo Rocha. Em maio de 1995, um mês após o relatório do acidente com munição real, ele foi promovido a tenente-coronel. O motivo da promoção era excepcional capacidade de gerenciamento de crises. Fernando Lima colocou as duas pastas lado a lado e as comparou. A linha do tempo se encaixava perfeitamente. Encobrimento do acidente, relatório falso e promoção. Tudo estava conectado. General, onde está o tenente-coronel Gustavo Rocha agora? Ele faleceu há 10 anos. O filho, o tenente-coronel Rocha, saberia disso? Olavo balançou a cabeça. Ele não saberia. Gustavo não teria contado a verdade ao filho. O filho só saberia que o pai foi um grande militar. Fernando Lima fechou as pastas e olhou para Olavo. General, se apresentarmos este material ao Tribunal Militar, isso também afetará o tenente-coronel Rocha. O crime do pai será estendido ao filho. Tem que ser. A verdade deve ser revelada, mesmo que atravesse gerações. A agressão e a corrupção cometidas pelo tenente-coronel Rocha são seus próprios crimes, mas a raiz deles começou há 30 anos. Uma árvore podre só pode dar frutos podres. Olavo saiu lentamente do arquivo. Seus passos subindo as escadas eram pesados. O sol entrava pela janela do corredor, mas sua mente ainda estava escura. No pátio de formatura, o tenente-coronel Rocha estava sendo interrogado pelos auditores. Quando Olavo se aproximou, o tenente-coronel levantou a cabeça. Havia uma mistura de raiva e desespero em seus olhos. Minha vida foi arruinada por sua causa, gritou o tenente-coronel Rocha. Olavo olhou calmamente para ele. Quem arruinou sua vida não fui eu, nem seu pai.
Foi o caminho que você mesmo escolheu. O que o senhor quer dizer? Meu pai era um grande militar. Ele se dedicou à nação. Olavo tirou o bilhete copiado do bolso e o mostrou ao tenente-coronel Rocha. O tenente-coronel Rocha leu o bilhete e seu rosto ficou branco. Isso é mentira! Não é mentira. Seu pai foi promovido como preço por enterrar a verdade. E você aprendeu exatamente o método do seu pai. O método de encobrir a verdade, calar a boca com violência e fugir da responsabilidade com poder. O tenente-coronel Rocha dobrou os joelhos. Ele se ajoelhou no chão e cobriu a cabeça com as mãos. Eu só queria ser como meu pai. Eu queria ser um militar forte como ele. Eu só fiz o que meu pai me ensinou. Olavo se ajoelhou na frente do tenente-coronel Rocha e disse calmamente: o que seu pai lhe ensinou não foi lealdade, foi silêncio. Você aprendeu a se calar diante da verdade. Mas um verdadeiro militar é aquele que fala a verdade. O tenente-coronel Rocha começou a chorar. O tenente-coronel de 46 anos chorava como uma criança. Seus ombros tremiam e sua garganta estava apertada. Olavo olhou para ele e viu seu próprio passado, sua própria imagem de 30 anos atrás, quando escolheu enterrar a verdade. Eu fui como você. Escolhi o silêncio e recebi a insígnia como preço. Mas essa insígnia não era honra, era culpa. Ela me oprimiu por 30 anos. Olavo se levantou e olhou para o céu. Era um céu claro, sem nuvens. Mas o céu em sua mente ainda estava nublado. Agora é a hora de pagar essa dívida. Ao soldado recruta Pedro Silva e a todos aqueles que sofreram com o silêncio. O chefe da auditoria, general de brigada Fernando Lima, se aproximou e relatou: general, todas as evidências foram garantidas. Iniciaremos o procedimento de encaminhamento ao Tribunal Militar. Olavo acenou com a cabeça e olhou novamente para o pátio de formatura. Havia inúmeros soldados parados lá. Havia confusão e ansiedade em seus olhos, mas ao mesmo tempo havia esperança. O momento em que a verdade é revelada é doloroso, mas o que vem depois é a cura. Às 14 horas, todos os militares do 12 Grau Bill se reuniram no pátio de formatura. Cerca de 400 soldados e 50 oficiais estavam enfileirados. O vento de inverno soprava, agitando as fardas, e a bandeira do Brasil tremulava no centro do pátio de formatura. O céu estava claro, mas o ar frio. O vapor branco saía da boca de todos. No palanque do pátio de formatura, o general de divisão Carlos Gomes, o general de brigada Ernesto Costa e o general de brigada Fernando Lima estavam lado a lado. Olavo estava ao lado deles. Abaixo do palanque, o coronel Álvaro, o tenente-coronel Rocha e o major Kim, com suas insígnias removidas, estavam sob custódia dos policiais do Exército. Seus ombros estavam caídos e suas cabeças estavam baixas. Carlos Gomes deu um passo à frente. Sua voz ecoou por todo o pátio de formatura através do megafone. Todos os militares, atenção, este local hoje não é apenas um lugar de punição. É um lugar para recuperar a honra que nossas Forças Armadas haviam perdido. Carlos Gomes abriu os documentos em suas mãos. Era o relatório de resultados da auditoria. Relato os resultados da auditoria de 4 dias. Primeiro, o comandante do batalhão, Coronel Álvaro, recebeu um total de R$120 mil em subornos da logística Beta. Segundo, o chefe de operações, tenente-coronel Rocha, agrediu o denunciante, soldado recruta Lucas Mendes, e excluiu ilegalmente o registro de visita. Terceiro, o chefe da secretaria, Major Kim, manipulou o atestado médico da enfermaria e destruiu as provas. Quarto, foi confirmado que o incidente de morte do soldado recruta Pedro Silva, ocorrido há 30 anos, foi manipulado durante o encobrimento da corrupção em suprimentos. A voz de Carlos Gomes era fria e firme. A tensão pairava no pátio de formatura. Ele folheou um documento e continuou a falar. A raiz de todos esses incidentes foi o silêncio. Silenciar-se diante da verdade, fechar os olhos diante da corrupção e abaixar a cabeça diante da violência. Foi isso que criou a tragédia de hoje. Carlos Gomes desceu do palanque e parou na frente do Coronel Álvaro. Comandante Coronel Álvaro, o senhor tem alguma palavra final?
O coronel Álvaro levantou a cabeça. Seus olhos estavam injetados e seu rosto estava magro. Ele disse com a voz trêmula: "Sinto muito, comandante, e a todos os militares. Eu tinha a responsabilidade de proteger o batalhão como comandante. Mas o que eu protegi não foi o batalhão, mas meu próprio cargo. Não tenho o direito de pedir perdão." Carlos Gomes acenou com a cabeça e foi até o tenente-coronel Rocha, chefe de operações. Tenente-coronel Rocha, o senhor tem alguma palavra? O tenente-coronel Rocha permaneceu em silêncio por um longo tempo. Suas duas mãos se fechavam e abriam repetidamente. E ele abriu a boca lentamente. Eu tentei ser como meu pai. Meu pai era meu herói, mas hoje eu soube. O que meu pai me ensinou não foi lealdade, foi silêncio. E eu herdei esse silêncio e esmaguei outra pessoa. A voz do tenente-coronel Rocha falhou. Ele enxugou as lágrimas e continuou: "Peço desculpas ao soldado recruta Lucas Mendes. E peço desculpas ao espírito do soldado recruta Pedro Silva, que morreu há 30 anos. Eu tentei ser um militar, mas acabei sendo um agressor." Um silêncio tomou conta do pátio de formatura. Ninguém se moveu. Apenas o vento agitava a bandeira. Olavo desceu do palanque e caminhou até o centro do pátio de formatura. Sua bengala batia ritmicamente no chão. Olavo parou na frente do tenente-coronel Rocha e lentamente ajoelhou-se. Todos olharam surpresos para Olavo. "Tenente-coronel, a pessoa que criou o crime de seu pai fui eu. 30 anos atrás, eu decidi enterrar a verdade. Ordenei que seu pai fizesse um relatório falso e lhe dei a promoção como preço. Você cresceu como filho desse pai e aprendeu uma lealdade distorcida. Parte dessa responsabilidade é minha." Olavo tirou a plaqueta de identificação vermelha do bolso. Era a plaqueta do soldado recruta Pedro Silva. Ele a colocou no chão. "Esta plaqueta ficou na minha gaveta por 30 anos. Eu a olhava e percebia o quanto eu era covarde. Mas só perceber não era suficiente. Eu tinha que agir. Hoje, eu começo a pagar essa dívida." Olavo se levantou lentamente e olhou para Carlos Gomes. "Comandante, eu também sou um dos responsáveis por este incidente. Fui eu quem aprovou o encobrimento há 30 anos. Carlos Gomes permaneceu em silêncio por um momento e disse com firmeza: "General da Reserva Olavo Mendes, reconhecemos seu erro passado, mas o que o senhor fez hoje foi a coragem de corrigir esse erro. Um verdadeiro militar não é aquele que não comete erros, mas aquele que reconhece e corrige seus erros." Carlos Gomes saudou o Olavo. Olavo respondeu com a saudação e Carlos Gomes falou novamente a todos os militares: "As medidas a serem tomadas a partir de agora serão comunicadas. O comandante do batalhão, Coronel Álvaro, o chefe de operações, Tenente-Coronel Rocha, e o chefe da secretaria, Major Kim, serão suspensos de suas funções e removidos de seus cargos, sendo encaminhados à Polícia do Exército. Será analisada a solicitação de prisão preventiva ao Tribunal Militar. Além disso, o representante da empresa civil Logística Beta será denunciado ao Ministério Público e será solicitada uma investigação conjunta civil-militar." Os policiais do Exército se aproximaram dos 3 oficiais. O capitão da Polícia do Exército parou na frente deles e começou a ler os direitos. O acusado tem o direito de ter um advogado e o direito de permanecer em silêncio. Oportunidade para depoimento será concedida. Os 3 oficiais foram escoltados pelos policiais do Exército com a cabeça baixa. Enquanto era levado, o tenente-coronel Rocha olhou para Olavo pela última vez. Em seus olhos havia compreensão, não ressentimento. Carlos Gomes falou novamente: "E sentindo a responsabilidade de comando sobre este incidente, eu, o comandante da brigada e o chefe da auditoria, prestaremos uma breve homenagem a vocês." O pátio de formatura ficou em alvoroço. Carlos Gomes olhou para o general de brigada Ernesto Costa e o general de brigada Fernando Lima. Os dois acenaram com a cabeça. Os 3 generais se ajoelharam simultaneamente em um joelho no chão e prestaram um momento de silêncio. 3 estrelas, 2 estrelas e 1 estrela estavam voltadas para o chão. Isso não era humilhação, mas um símbolo de responsabilidade. Não conseguimos proteger este batalhão adequadamente. Ignoramos os sinais que vinham de baixo e nos limitamos a auditorias formais. Não conseguimos proteger um soldado corajoso como Lucas Mendes.
Pedimos desculpas por isso. Os 3 generais se levantaram lentamente. Todos os soldados no pátio de formatura prenderam a respiração e observaram a cena. Lágrimas escorreram dos olhos de alguém. O primeiro-tenente Ivo Ferreira também estava com os olhos mareados. Lucas, observando a cena de longe, sentiu um calor no peito. O momento em que a verdade é revelada é doloroso, mas o que vem depois é a cura. Olavo falou novamente. Militares, o ato de ajoelhar-se aqui hoje não é humilhação, é responsabilidade. As estrelas são usadas para a responsabilidade, não no ombro. Quanto mais alta a patente, quanto maior o poder, mais pesada é a responsabilidade. No momento em que esquecemos isso, o Exército deixa de ser uma organização que protege o povo e passa a ser uma organização que protege a si mesma. Carlos Gomes deu a ordem final. Ordeno que dentro de 7 dias sejam distribuídos o novo uniforme de inverno e as botas de combate, utilizando o estoque de reserva. Ordeno a substituição total em 30 dias. Uma auditoria externa do sistema de suprimentos também será realizada em paralelo. Além disso, o sistema de proteção a denunciantes internos será implementado imediatamente. O primeiro-tenente Ivo Ferreira será transferido para o setor de auditoria. Ivo saiu e fez a saudação. Carlos Gomes deu um tapinha em seu ombro. Tenente, com oficiais como você, o Exército ainda tem esperança. Obrigado, comandante. Carlos Gomes falou novamente a todos os militares. O quartel é um lugar onde as pessoas vivem. Não é apenas um lugar de patentes e disciplina, mas um lugar onde a consciência e a justiça humana devem respirar. Lembrem-se deste dia e construam um exército que vocês entregarão aos seus sucessores. Aplausos ritmados ressoaram no pátio de formatura. No início eram pequenos, mas o som cresceu e se transformou em um trovão. A esperança surgiu nos rostos dos soldados. Eles sentiram que algo havia mudado naquele dia. Olavo chamou Lucas. Soldado recruta Lucas Mendes, venha para frente. Lucas caminhou em direção ao palanque. Ele ainda tinha hematomas no rosto, mas seu andar era digno. Olavo colocou a mão no ombro de seu neto. Lucas, eu consegui. Você conseguiu o que seu avô não pôde fazer em 30 anos. Lágrimas escorreram dos olhos de Lucas. Mas desta vez não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Vovô, eu só tentei fazer o que era certo. Sim, o que é certo. Isso é o mais difícil. Mas você conseguiu. Olavo tirou a plaqueta de identificação do soldado recruta Pedro Silva novamente e a colocou na mão de Lucas. Este era o peso da culpa de seu avô. Mas o motivo pelo qual eu a dou a você agora é diferente. É uma promessa de responsabilidade. A promessa de que você protegerá para que isso nunca mais se repita. Lucas segurou a plaqueta com as 2 mãos e a abraçou contra o peito. O vento soprou e agitou a bandeira do Brasil. As nuvens flutuavam lentamente no céu. Era o momento da restauração da honra de 3 gerações. Um mês se passou. Em meados de dezembro, cerca de 200 militares reformados e generais da ativa estavam reunidos no auditório principal do Ministério da Defesa, no Rio de Janeiro. Era o dia da Assembleia Geral da Comissão de Veteranos Militares do Brasil. Um telão estava instalado no palco e o público estava preenchido por participantes de farda. Olavo estava sentado na primeira fila, no meio. Seu filho Ricardo estava com ele. Ricardo parecia nervoso com o fato de seu pai fazer um discurso no palco naquele dia. Olavo deu um tapinha leve no ombro do filho e sorriu calmamente. O mestre de cerimônias pegou o microfone e disse: em seguida teremos o discurso especial do general da reserva Olavo Mendes. O general Mendes desempenhou um papel decisivo na resolução do recente caso de corrupção em suprimentos do 12 Grau Bill e nos transmitirá uma mensagem importante hoje. Convidamos o general Olavo Mendes. Aplausos ecoaram. Olavo levantou-se lentamente e caminhou em direção ao palanque. Seu andar era lento, apoiado na bengala, mas firme. Ao subir ao palanque, ele olhou lentamente para o público. Inúmeros rostos o observavam. Havia generais jovens e veteranos como ele. Olavo parou em frente ao microfone e abriu a boca calmamente. Senhores, eu vim aqui hoje para fazer uma confissão. Não é para me gabar, é uma confissão. O auditório ficou em silêncio.
Olavo tirou uma pequena foto do bolso. Era a foto de identificação militar do soldado recruta Pedro Silva, de 30 anos atrás. Há 30 anos, eu matei um soldado, não atirei nele. Mas ao enterrar a verdade, fiz com que ele morresse 2 vezes. O soldado recruta Pedro Silva, um jovem de 20 anos. Ele testemunhou a corrupção em suprimentos e tentou denunciar, mas perdeu a vida em um acidente durante o treinamento. Eu assinei a manipulação desse acidente como munição defeituosa. O público murmurou, mas Olavo não parou de falar. Por que eu fiz isso? Foi para proteger a organização, para proteger a honra do Exército. Mas a verdade era outra. Eu simplesmente não queria assumir a responsabilidade. Minha patente era mais importante do que um soldado. A voz de Olavo estava trêmula, mas firme. Ele apontou para o telão. O rosto do soldado recruta Pedro Silva apareceu em tamanho grande na tela. Era uma foto tirada no campo de treinamento, um rosto sorridente. Por 30 anos eu não consegui esquecer esse rosto. Todas as noites esse jovem me perguntava em sonhos: por que o senhor se calou? Por que o senhor não disse a verdade? Eu não conseguia responder. Olavo parou por um momento e bebeu um gole de água. E continuou a falar. Há um mês meu neto Lucas Mendes passou pela mesma coisa no mesmo batalhão. Ele descobriu a corrupção em suprimentos e foi agredido. Mas meu neto foi diferente de mim. Ele não se calou. Mesmo com medo, ele deixou as provas e resistiu, mesmo sob a ameaça de que sua família poderia estar em perigo. Olavo olhou para Ricardo na plateia. Lágrimas estavam nos olhos de Ricardo. Olavo voltou-se para a plateia e disse: graças ao meu neto, eu pude ter a coragem de 30 anos depois. Liguei para o comando do Exército e solicitei uma auditoria. E a verdade foi revelada. Mas, senhores, o que eu quero dizer é o seguinte: a verdadeira coragem não foi minha, mas a do meu neto, de 20 anos. A porta no fundo do auditório se abriu silenciosamente. Lucas, de farda, entrou. Ele estava servindo como assistente de investigação da Polícia do Exército. Após um mês de tratamento e investigação, ele recebeu uma licença especial para estar presente. Quando Lucas se sentou calmamente na parte de trás, Olavo o notou e acenou com a mão. Lucas, venha para frente. Lucas hesitou por um momento, mas caminhou lentamente em direção ao palanque. Ainda havia uma leve marca de hematoma em seu rosto, mas seu olhar era claro. Quando Lucas parou ao lado do palanque, Olavo colocou a mão em seu ombro. Senhores, este jovem é meu neto, Lucas Mendes. É da 3ª geração de militares. O avô é militar, o pai é militar e ele também é militar. Mas este jovem foi diferente da nossa geração. Este jovem escolheu a consciência em vez da patente. Olavo tirou a plaqueta de identificação vermelha do bolso, a plaqueta do soldado recruta Pedro Silva. Ele a levantou para que todos vissem. Esta plaqueta pertence ao soldado recruta Pedro Silva. Ela esteve na minha gaveta por 30 anos. Agora, vou devolvê-la ao seu lugar. Encontrei a família do soldado recruta Pedro Silva. Na próxima semana irei até a família, ajoelhar-me e pedir perdão e devolverei esta plaqueta. Olavo colocou a plaqueta de volta na mão de Lucas. Mas antes, confio esta plaqueta ao meu neto por um tempo. Esta é a dívida da nossa geração, mas é também uma promessa para a próxima geração. A promessa de que nunca mais permitiremos que isso se repita. Lucas recebeu a plaqueta com as 2 mãos. Suas mãos tremiam. Olavo olhou para Lucas e perguntou calmamente: Lucas, você pode dizer algumas palavras? Lucas parou em frente ao microfone. Todas as pessoas no auditório olharam para ele. Lucas respirou fundo e abriu a boca. Eu não sou especial. Eu apenas sabia o que era certo e tentei fazer. No início, eu estava com medo. Quando fui agredido, quando fui ameaçado, eu estava com medo de que minha família estivesse em perigo. A voz de Lucas tremeu, mas ganhou força gradualmente. Mas quem me protegeu foi meu avô. Meu avô fez hoje o que não pôde fazer há 30 anos. Essa coragem me protegeu. Eu prometo, em nome da 3ª geração de militares, eu protegerei a consciência do Exército. Eu escolherei a verdade em vez da patente, a justiça em vez do poder. Aplausos irromperam no auditório.
No início, apenas algumas pessoas aplaudiram, mas logo todos se levantaram e aplaudiram, uma ovação de pé. Olavo e Lucas ficaram lado a lado e olharam para a plateia. Avô e neto, as duas gerações da terceira geração de militares, estavam juntos. Os aplausos cessaram e as pessoas se sentaram. Olavo continuou com suas últimas palavras. Senhores, a farda não é usada sobre as pessoas, é usada na frente do povo. A patente não é um símbolo de poder, é o peso da responsabilidade. No momento em que esquecemos isso, o Exército deixa de ser uma organização que protege o povo e passa a ser uma organização que protege a si mesma. Olavo desceu do palanque com Lucas. Seu filho Ricardo foi ao encontro dos dois. Ricardo abraçou o pai e o filho ao mesmo tempo. Era o momento em que as três gerações se uniam. Dias depois, Olavo, conforme prometido, procurou a família do soldado recruta Pedro Silva. Era uma pequena casa em São Paulo. A pessoa que abriu a porta era uma mulher de 65 anos. A mãe do soldado recruta Pedro Silva. Olavo ajoelhou-se na frente dela. Mãe, eu vim pedir perdão. 30 anos atrasado. Olavo segurou a plaqueta de identificação com as duas mãos. A mãe pegou a plaqueta com as mãos trêmulas e a abraçou contra o peito. Lágrimas escorreram. General, finalmente nosso Pedro voltou para casa. Olavo também chorou. O idoso de 78 anos chorou na frente da mãe de 65 anos. Essas lágrimas carregavam o peso de 30 anos. Era 25 de dezembro, dia de Natal. A cerimônia de hasteamento da bandeira estava sendo realizada no 12 Grau Bill. O novo comandante do batalhão e todos os militares estavam reunidos no pátio de formatura. Lucas também estava lá. Ele agora estava cumprindo sua nova missão como assistente de investigação da Polícia do Exército. A bandeira começou a ser hasteada. A bandeira do Brasil subiu lentamente, brilhando sob o sol da manhã. A canção do Exército tocava no rádio. Era a mesma música que Olavo ouviu no início desta história. Lucas saudou a bandeira. Em seu bolso no peito havia uma pequena foto. A foto do soldado recruta Pedro Silva. Lucas murmurou calmamente. Precursor, descanse em paz agora. Eu darei continuidade. O vento soprou e agitou a bandeira e as fardas. O céu estava claro e o ar estava frio, mas revigorante. Em um lado do pátio de formatura, soldados que haviam recebido os novos uniformes de inverno riam e conversavam. A esperança era visível em seus rostos. Eles estavam construindo um novo exército. Na casa de Olavo, em Minas Gerais, havia uma foto a mais pendurada na parede. Era a foto tirada no pátio de formatura de Olavo e Lucas juntos. O avô, com 4 estrelas de general de exército, e o neto, com a insígnia de soldado recruta, saudando lado a lado. A luz quente do sol iluminava a foto ao lado. A honra da terceira geração de militares havia sido restaurada assim. Não pelo silêncio, mas pela coragem. Não pelo encobrimento, mas pela verdade. Não pelo poder, mas pela responsabilidade. E essa honra seria transmitida à próxima geração. Um pássaro cantou ao longe. O inverno ainda estava frio, mas a primavera estava chegando. O que acharam da história do velho general que veio visitar o neto da terceira geração de militares? Vocês devem ter sentido quão grande é a força da coragem sobre o silêncio e da verdade sobre o encobrimento. Vocês já tiveram dificuldades ao tentar fazer o que é certo dentro de uma organização ou testemunharam tal situação ao seu redor? Compartilhem suas histórias. Deixem suas histórias nos comentários e o protagonista da próxima história poderá ser você.